Nós iremos agora falar, na aula de religião, tratar do assunto, o 8º artigo do Credo, creio no Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e faz parte da nossa santificação, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo ele desceu em Maria Santíssima, cobrindo com sua sombra, e o santo que nasceu dela é o Filho do Altíssimo. Depois, quando nós estávamos no Monte Tabor, também aquela nuvem luminosa é o Espírito Santo. Quando ele foi batizado por São João Batista, também o Espírito Santo apareceu sob a forma de pomba. É várias maneiras. E no dia de Pentecostes ele desceu sob a forma de língua de fogo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É verdadeiro Deus como o Pai e o Filho. Porque tem a mesma substância, que é a substância divina, que é a mesma ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo comunica as graças que Jesus Cristo nos mereceu. O Espírito Santo manifestou-se no batismo de Jesus Cristo, como falei, sob a forma de pomba, no dia de Pentecostes, sob a forma de língua de fogo, e no Monte Tabor, sob a forma de nuvens luminosas, que cobriu o monte quando Moisés e Elias falavam com nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o Espírito Santo de modo especial? O Espírito Santo de modo especial está na Igreja Católica e na alma de todos aqueles que foram batizados, que conservam a graça santificante. Ou então quando se recebe a crisma, de modo particular, o Espírito Santo mora dentro de nossas almas, dentro de nossos corações. O que fez o Espírito Santo na Santa Igreja Católica? O Espírito Santo da Igreja Católica, ele ensina, governa e santifica a Igreja Católica. E então Nosso Senhor diz a respeito do Espírito Santo: quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos ensinará toda a verdade. O parágrafo: a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinar todas as coisas e há de sugerir tudo o que vos tenho dito. Eu estou vendo aqui, são passagens da Escritura falando do Espírito Santo. O que fez o Espírito Santo na alma dos justos? O Espírito Santo, na alma dos justos, ilumina nossa inteligência, e santifica, e consola e fortalece as almas dos justos. Como é importante ter devoção ao Espírito Santo. E o profeta Isaías enumera 7 dons do Espírito Santo: o Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência, piedade e temor de Deus. Então o Espírito Santo nos comunica os seus 7 dons, como narra o profeta Isaías no livro das profecias. Então, assim, nós vimos rapidamente o 8º artigo do Credo. O 9º artigo do Credo: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade visível dos cristãos, que professa a verdadeira fé, obedece ao Papa e aos bispos, e segue os mandamentos, e também procura conseguir a graça por meio dos sacramentos. A Igreja Católica é uma sociedade visível, que todos professam a verdadeira fé e obedecem às mesmas autoridades. A palavra igreja também pode significar casa de oração ou templo.
como também sociedade dos cristãos, o reino visível de Jesus Cristo na terra. No catecismo, igreja sempre significa o reino de Cristo na terra. Os fiéis na terra formam a igreja militante, os bem-aventurados do céu, a igreja triunfante, as almas do purgatório, a igreja padecente. Uma e mesma igreja que professa a mesma fé e que usufrui de todos aqueles frutos dessa profissão de fé aqui nessa terra. E expia também as almas do purgatório. Quem fundou a Igreja Católica? Quem fundou a Igreja Católica foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica. É o seu reino nesse mundo, é o reino espiritual. O maior e mais perfeito de todos os reinos deste mundo é a Santa Igreja Católica. Então, meus caríssimas crianças, é muito importante ter essa ideia, falar sobre a Igreja Católica, entender a Igreja Católica diferente das igrejas das religiões protestantes. Eles protestam contra a Igreja Católica. Eles acham que só eles estão certos, que eles que representam a Igreja de Jesus Cristo. Não, a Igreja de Jesus Cristo que ele constituiu é a Santa Igreja Católica. Jesus Cristo fundou mais do que uma igreja? Não. Jesus Cristo só fundou uma igreja para todos os homens, para todos os tempos, até o fim dos séculos. O que Nosso Senhor diz? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É só ver a parábola do bom pastor, a parábola, a pesca, da pesca e do grão de mostarda. Tudo isso fala da Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica. Existem muitas sociedades religiosas que se dizem cristãs, mas uma só é a única igreja verdadeira, que é a Igreja de Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Até os protestantes sabem disso, que a Igreja Católica foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ao passo que, quanto à igreja deles, foi instituída por homens que se revoltaram contra a Igreja Católica. Qual é a única igreja verdadeira de Cristo? A única verdadeira igreja de Cristo é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Uma religião que não reconhece o Papa e os bispos católicos e romanos não pode ser a verdadeira igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo é aquela que foi instituída por ele, é a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Essa religião que reconhece o Papa, os bispos católicos e romanos. Só essa pode ser a verdadeira igreja, as outras não. Como sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana é verdadeira? Sabemos que a Igreja Católica Romana é verdadeira porque só é uma santa igreja católica e apostólica. Católica quer dizer universal, isso é mundial, e essa igreja tem a unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela tem unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. São as características da igreja de Jesus Cristo. São sinais, são distintivos da igreja de Jesus Cristo. Não pode ser a igreja de Jesus Cristo aquela que não apresenta todas essas notas. A Igreja Católica apresenta. Por quê? Porque ela tem una como Deus é um no céu. É santa como Deus é santo no céu. É católica porque a igreja a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é universal. É apostólica porque vem dos apóstolos. São nossas distintivas da verdadeira igreja de Jesus Cristo. O que quer dizer igreja una? É una
porque ela é sempre, em toda parte, ensina a mesma fé, administra os mesmos sacramentos e tem o mesmo chefe, o Papa. O que quer dizer Igreja Santa? A Igreja Santa quer dizer que ela tem, enfim, o poder e os meios de santificar os homens. Então, é santo o fundador da Igreja, é santa a sua doutrina, santos os seus sacramentos. Na Igreja sempre houve milagres. O que quer dizer Igreja Católica ou Universal? A Igreja Católica ou Universal quer dizer que foi fundada por Jesus Cristo para todos os homens, para todos os tempos. É a mesma, é a única. E depois ensinai todas as nações. Depois ele disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A Igreja Católica, a Igreja Apostólica, o que quer dizer? A Igreja Apostólica quer dizer que os seus chefes, o Papa e os bispos, são legítimos sucessores dos apóstolos. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos para ser mestre de coluna de sua igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo só pode ser aquela que existe desde o tempo apostólicos. A Igreja Católica se chama romana porque o seu chefe supremo na terra é o bispo de Roma. O primeiro bispo de Roma foi São Pedro. Nenhuma seita religiosa tem essas 4 características, essas 4 notas. Embora se digam cristão, não foram fundados por Jesus Cristo, mas se originam de sua apostasia ou separação da Igreja Romana. Então, vocês estão vendo, nós estamos falando a respeito da Igreja Católica, que é a Igreja visível, a Igreja de Jesus Cristo na Terra. A Igreja visível da Terra, na Terra é o Papa, o chefe dela é o Papa. O chefe invisível é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa chama também Santo Padre, Sumo Pontífice, sucessor de Pedro, vigário de Jesus Cristo na Terra, bispo de Roma, romano pontífice e soberano da cidade do Vaticano. Assim que nós chamamos o primeiro Papa, o chefe da Igreja. Quem foi o primeiro Papa foi São Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O Papa é o sucessor de São Pedro e o representante de Cristo na Terra. Agora, na próxima lição, nós vamos falar a respeito dos apóstolos, sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Então, para não ficar muito longa a lição, nós vamos falar a esse respeito na próxima lição. E vamos falar também do 10º artigo do credo, que crê na remissão dos pecados. Então, meus caríssimos crianças, procura esse livrinho, aprenda. Quem não adquiriu, procura vir no colégio e procurar aqui, adquirir. As pessoas de fora que não têm contato comigo, procura na Arte Peças, na Petros, e vocês vão encontrar, eles mandam para o correio, vocês pagam e eles mandam para o correio. Então é assim. Então, eu peço então que se inscreva, aperta aí o sininho do lado e dá um joinha para divulgar os nossos vídeos. E quero desejar aos senhores um bom proveito nessa semana. Semana que vem nós voltaremos. Vou dar a bênção. A bênção de Todo-Poderoso Deus sobre vós, permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Nossa Senhora abençoe a todos.